Está no ar mais um TV Câmara. Eu sou o Theo Reis Machado, diretor de comunicação aqui da casa, e hoje o nosso episódio é especial, pois Gramado se prepara para mais uma edição de seu maior evento cultural, o Festival de Cinema. E para falar sobre os filmes em competição, os bastidores da realização e o impacto desse festival para a cidade, a nossa convidada é a Rosa Helena Volk, presidente da Gramado Tour, autarquia responsável pela organização do evento. Seja bem-vindo, Rosa. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, Theo, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, na TV Câmara, a Casa do Povo, para falar desse que é o evento que colocou Gramado no mapa do Brasil e todos os anos reforça esse posicionamento tão importante da nossa cidade como um palco de resistência do audiovisual brasileiro e cada vez mais se abrindo para o mundo. É um prazer estar aqui e falar da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Eu já começo falando, saindo um pouquinho do personagem apresentador, para falar que eu sou um grande admirador do Festival de Cinema. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito apaixonada pela arte, então hoje poder estar trabalhando aqui na prefeitura antes, agora aqui na Câmara, tá um pouquinho ali por perto. Fazendo parte, É né? muito incrível, né? Que festival lindo e que mágico que é. Gramado se transforma na terra do cinema, né, Rosa? Os holofotes da mídia nacional e internacional se voltam para Gramado neste período, né? Este ano de 13 a 23 de agosto. E o festival tem uma carreira importante que ele vem desempenhando aí nacionalmente. Dia 8 de julho, nós realizamos a primeira coletiva do festival, de lançamento, coletiva de imprensa. Vieram muitos veículos de fora para participar, principalmente de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E foi importante, naquele dia divulgamos algumas das novidades deste ano. Depois fizemos a coletiva no Rio de Janeiro, e no dia 15 de julho, foi espetacular, com artistas, produtores, diretores participando. É um ato que nós fazemos juntamente com a Secretaria de Turismo, porque também acontece um workshop para agentes de viagem que também participam dessa coletiva lá no Rio. E no dia 17 ela foi realizada em São Paulo, lá no Hotel Lagueto Estilo, em São Paulo, e com muito estilo mesmo, viu? Foi espetacular, uma coletiva que contou com a nata da imprensa de São Paulo, desde Maria do Rosário, Mertens, Zanin, enfim, todos os blogs e jornalistas de lá. Muito interessante, uma coletiva intensa, técnica, apaixonante. Então, a gente vai fazendo isso para divulgar o nosso festival esse ano. Todos os anos a gente tem uma internacionalização interessante. Esse ano o festival foi homenageado em maio, lá no Festival do Cinema Brasileiro de Paris. Então, como contrapartida, nós também temos aqui no festival, aqui no Teatro Elisabeth Rosenfeld, da Câmara de Vereadores, uma mostra de cinema francês, né, com a curadoria da Kátia Adler, que é a realizadora do Festival do Cinema Brasileiro de Paris. E durante o mercado Gramado Filme Market, nós vamos ter a participação do presidente da Embratur, do Marcelo Freixo, que vem abrir o Gramado Filme Market, e nós vamos ter participação do Festival de Cinema de Cartagena, do Festival de Cinema de Maldonado e de diversas Film Commission do exterior e do Brasil, enfim, cada vez mais internacionalizando através do mercado o nosso festival do Cinema de Gramado, Festival de Cinema de Gramado. É um evento assim que é incrível, Theo, ele acontece por 10 dias. Esse ano, pela primeira vez, o Palácio dos Festivais se abre numa quarta-feira para já iniciar com a primeira mostra de filme estudantil. Nós temos o maior orgulho de ter... junto com o Educavídeo, né? Isso. Nós temos o maior orgulho de lá atrás, nos 40 anos do festival, termos iniciado esse projeto do Educavídeo junto com a Secretaria de Educação. É um projeto vitorioso, que, aliás, esse ano está produzindo
o documentário que conta os 40 anos do Natal Luz de Gramado. Então, nossa, o Natal Luz chegando aos 40 anos, né, Rosa? 40 anos, e ser o Educavídeo produzir o documentário, para nós é uma realização enorme. Durante as coletivas, nós tivemos um pequeno trailer que nós passamos, e durante o festival será lançado esse documentário realizado pelo Educavídeo. Então, é importante dizer que abrimos o festival na quarta-feira, com essa grande mostra nacional de filmes estudantis do ensino fundamental e do ensino médio. E eu posso reforçar aqui, eu fui num ano que também teve abertura com a apresentação dos filmes do Educavit, são filmes incríveis. E a gente vê também que na nossa Gramado tem talentos fantásticos, né, Rosa? Em todas as áreas. Tanto para gravação, quanto para edição, quanto atuação, né? São alunos que se dedicam ali um ano inteiro e fazem um projeto lindo, fantástico. É surreal que essas crianças... E por trás das câmeras nós temos grandes talentos na nossa cidade. E que bom que o festival ele proporciona isso, né? Fomenta mais ainda festivais, né? Então, esses filmes que o Theo tá fazendo referência, que são produzidos durante essas oficinas e aulas de cinema e audiovisual durante todo o ano, na rede municipal de ensino, e também tem turma aberta para a nossa comunidade. Essa exibição acontece na quinta, no Palácio dos Festivais. Então, na quarta é a primeira mostra de cine estudantil nacional. Na quinta, a mostra do Educavídeo, do que é produzido durante o ano pela nossa comunidade e pela rede municipal de ensino. E aí, na sexta, a gente inicia as mostras do festival com o filme Hors Concours, que é O Último Azul, que foi Urso de Prata, em Berlim, que tem o Rodrigo Santoro no elenco, e a Weinberg, né, que é uma atriz espetacular, que também vai estar conosco, que esteve conosco, a Denise, lá na coletiva de São Paulo. E o Rodrigo, além de abrir com esse filme que trata do etarismo e tantas coisas interessantes, tantos temas, né, tão atuais, ele também será o homenageado nosso com o Quiquito de Cristal. Porque o Quiquito de Cristal ele é dado para atores, atrizes, personalidades do cinema que tenham uma carreira internacional. E o Rodrigo tem uma carreira incrível, internacional, e ele será o nosso homenageado. Talentos brasileiros aí mundo afora, né? A gente Aliás, este ano, olha, o cinema brasileiro teve um destaque em todos os grandes prêmios mundiais. A gente vê pelo filme Ainda Estou Aqui, né, com a grande Fernanda Torres, né, agora me fugiu o nome do diretor. Walter Salles. Walter Salles, também incrível de novo, né? Concorrendo ao Oscar, ganhou como melhor filme estrangeiro, então acho que o cinema brasileiro, ele tá assim no ápice, né, Rosa? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, inclusive nós brasileiros, estamos valorizando ainda mais a arte brasileira, o cinema brasileiro, porque a gente produz filmes muito, muito bons, a gente tem um elenco muito bom, direções incríveis, né, espetaculares, e eu acho que isso faltava no nosso cotidiano, valorizar cada vez mais o cinema. E nós vamos ter esse ano também, de novo, é pelo terceiro ano consecutivo que a gente tem o streaming, né, que está tão presente na vida das pessoas. Há 3 anos, o Festival de Cinema de Gramado foi o pioneiro em ter a participação do streaming. Então, também este ano teremos uma série que fará a sua pré-estreia nacional em Gramado, que é As Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, uma série que vai fazer um sucesso incrível e que vai ter uma repercussão muito grande, porque ela é baseada numa história real, que aconteceu nos anos 80, quando infelizmente iniciou, né, todo o problema das contaminações pelo HIV, e a AIDS, e a falta de medicação dentro do país. Enfim, tem toda uma história muito bacana,
com a Bruna Lindsmeyer e grande elenco, Johnny Massaro, enfim, grande elenco, todos estarão em Gramado. E onde que essa série vai poder ser vista? Qual o streaming que é? É HBO Max. Na HBO? Na HBO ela vai passar, vai estrear no dia 31 de agosto, mas em primeira mão no Festival de Cinema de Gramado. E já que a gente já tá falando de arte, a gente tá falando de série, de filme, eu quero te perguntar quais são os destaques entre os longas brasileiros que estão na disputa ao Kikito neste ano? Nós temos 10 longas nacionais em competição, 6 de ficção e 4 documentários. São categorias, graças a Deus, hoje separadas, porque antes concorriam junto, e os documentaristas sempre ficavam com a impressão de que os destaques maiores eram dados aos longas de ficção, então nós resolvemos separar. Tem uma premiação para ficção e uma premiação para o documentário. Além disso, nós temos os longas gaúchos em competição e os curta-metragens. Os curtas gaúchos no primeiro final de semana do festival, que é o Prêmio Assembleia Legislativa, que tem exibição no sábado e no domingo à tarde. Já no domingo à noite acontece a premiação, que é muito linda a premiação especial dos curtas gaúchos. Este ano, inclusive, se incluiu uma categoria a mais, que é do figurino, que não tinha. Então, também, além de todas as categorias premiadas, também o figurino será premiado, não só com troféu, mas também com prêmio em dinheiro. E depois tem os curtas nacionais, que são 12 curtas nacionais em 2 dias de exibição. Enfim, este ano, o ano passado, o Festival de Cinema, infelizmente, aconteceu em agosto, como é tradicional, mas com o aeroporto fechado. Vocês lembram dessa tragédia que nós passamos no ano passado, de maio a outubro, sem aeroporto. E então nós não conseguimos trazer toda a quantidade de realizadores e de convidados como sempre fazemos. Mas este ano o festival, graças a Deus, volta com seu potencial máximo, né? Brilhando como sempre. Brilhando como sempre. Todos os homenageados aqui, todos os jurados de cada categoria presentes em Gramado a semana inteira. Aliás, vou revelar aqui em primeira mão a novidade. Puro de reportagem aqui na TV Câmara. Aqui na TV Câmara. A madrinha do Educavide, o Educavide sempre tem uma madrinha, um padrinho, né? Que é uma pessoa que se dedica um pouco mais para os alunos do Educavide, que veio no dia da premiação. Teve um ano, agora eu vou falar aqui, sendo bem Tied, teve um ano que foi a Letícia Colim. Sim. Nossa, eu sou alucinado pela Lua. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, querida, simpática. Foi há 2 anos atrás. Eu confesso que quando a gente vai nesses eventos, eu fico com um pouco de vergonha de pedir pra tirar uma foto, mas tem que tietar. Isso aí faz parte, né? Foi em 23. Em 23, isso mesmo. Em 23, a Letícia Colim foi a madrinha. E esse ano, a nossa curadora do Festival de Cinema, grande atriz Camila Morgado, será a madrinha. Sim, maravilhosa, nossa. Chega antes em Gramado, vai passar todo o tempo aqui conosco. Que incrível. E vai ser a madrinha do Educavide. Então teremos todos esses filmes em competição, os nossos curadores é que fazem a seleção dos longas nacionais, de ficção e documentário, também dos homenageados. É importante dizer que o festival ele é um festival que tem uma linha de conversa com o mercado, mas que também se preocupa muito em oportunizar de que linguagens diferentes, temas importantes e também esta inclusão, principalmente dos territórios, né? Sim. Porque há uma grande produção, a gente sabe, ali no Sudeste, entre Rio e São Paulo, mas nós temos filmes do Paraná, temos filmes do Mato Grosso, temos filmes de outros locais que estarão sendo exibidos em Gramado, e a gente acha que isso tem uma importância muito grande para que se possa ter durante o festival um recorte daquilo que está ocorrendo em termos de produção do audiovisual brasileiro. E entre os longas estrangeiros, né? O que você destacaria para o público para já ir se preparando, né? O que vem aí de longas estrangeiros, Rosa? Eu diria que a mostra de filmes franceses ela vai ser bem enigmática. Nós teremos um filme japonês também sendo exibido. Então, mas a ênfase maior este ano é
com a mostra francesa, em termos de filmes estrangeiros. E nós já teremos também a participação do Festival de Cartagena este ano. O Festival de Cartagena ele é o mais antigo da América Latina, e o ano que vem, em 2026, até por um termo de cooperação já assinado pela Secretaria de Estado da Cultura, o Festival de Cinema de Gramado será o grande homenageado do Festival de Cartagena em 26. Olha, que legal! Isso também a gente está divulgando em primeira mão. Olha, quantas novidades! Estou adorando! Isso para um jornalista é maravilhoso! Novidades aqui. Câmara, né, para a gente apresentar. Então, o ano que vem, a internacionalização do Festival de Cinema será com o nosso festival sendo homenageado na Colômbia, neste grande festival de cinema de Cartagena, que tem um dos film commissions mais importantes e produtivos do mundo, né? Então vai ser algo muito importante para Gramado. O ano passado, agora falando nesses filmes commissions, a gente também teve uma premiação, né, dos filmes commissions aqui do Rio Grande do Sul, que foi uma competição entre cidades, né? Exatamente. Que mostrou as locações. Foi dentro do Gramado Film Market. Isso, incrível também, né? Que valorizou bastante a nossa cultura e o nosso estado, né? Ainda mais do período que a gente viveu ano passado, né? As enchentes, os deslizamentos, enfim. Então, ano passado, os filmes commissions foram incríveis, né, Rosa? Nós também teremos fora de competição um filme muito bacana do Edson Celulari. O Edson Celulari ele vai ser jurado do Festival de Cinema de Gramado, virá para ficar conosco. E ele também tem um filme, ele, como ator, é muito conhecido, mas ele fez uma primeira direção de longa de ficção. Ah, que legal. E ele vai apresentar para a gente, fora de competição, um filme dele, sendo diretor, né? Ele atuou também, mas é a primeira direção que ele faz. E nesse ano a gente também vai ter uma seleção especial de curtas e documentários, né, Rosa? Como é que foi feita essa curadoria e o que podemos esperar dessas exibições? Até porque tem uns que tratam uns temas bem fortes e atuais, né, Rosa? Sempre. Como, botei aqui, né, no meu rascunho, como racismo, cultura indígena, enfrentamento à violência, né? Então eu acho que o documentário, ele tem esse punho dramático, né, e esse tom revelador das coisas, né? Então é bem importante a gente celebrar tanto os curtas quanto os documentários, né? Os curtas nacionais, eles têm uma comissão de seleção. Essa comissão de seleção, durante o mês de maio, esteve aqui na nossa cidade de Gramado, ficaram aqui hospedados lá no Lagueto Siena, que tem uma sala de cinema muito bacana, e viram todos os filmes dessa coleção, essa seleção, uma semana inteira, reunidos aqui em Gramado. A gente não divulga muito até... agora sim já está se divulgando essa comissão de seleção, mas durante a realização dessa seleção não se fala muito, porque eles têm que ter toda a liberdade de atuação, sem sofrer nenhuma pressão, né? Para que eles possam, reunidos, decidirem quais os curtas. Então, os curtas nacionais têm essa comissão especial que os seleciona. Importante também eu te fazer essa pergunta, Rosa. Os filmes, eles são sempre julgados antes do festival, né? E os jurados, eles nunca são revelados... A gente procura deixar, assim, os jurados, né? Até agora acho que eu cometi uma gafe, que dizer que o Edson vai ser nosso jurado. Porque, na verdade, a gente divulga só mais, assim, pertinho, porque senão sempre tem, né? Um ou outro que pode... Aqueles que podem se achar no direito, né, de conversar ou de querer mostrar alguma coisa do seu filme para os jurados. Então, a gente não tem feito muita divulgação dos jurados. Dos jurados. E os documentários, sim, eles têm temas extremamente fortes, assim, sendo apresentados. Educação, cultura indígena, tem violência... E são temas importantes que nós discutimos no dia a dia das nossas comunidades, né? E que estarão presentes no nosso festival. Eu recomendo que a nossa comunidade curta, aproveite e lembre, né? Que, assim, todos os filmes... mas à noite tem que pagar ingresso para vir ao Palácio assistir os filmes em competição. Pois é, mas eles acontecem reprises no dia seguinte que são gratuitas. Inclusive, algumas dessas reprises vão acontecer aqui na Câmara. Acho que esse ano, eu não me recordo como era nos outros anos, mas é
um retorno de uma parceria entre a Câmara e o Festival de Cinema, né, abrindo o Teatro Elizabeth Rosenfeld para fazer essas reprises, né, Rosa, para as pessoas que Sem querem dúvida, é assistir. muito importante aqui, estava em reforma, né? Uhum. O teatro, então por 2 anos o Festival de Cinema não pôde, né, ter essa participação aqui na Câmara, e nós agradecemos muito a essa parceria, ela é muito importante. Tu imaginas que nós temos apenas uma sala de cinema em Gramado, que aliás, inclusive, infelizmente, não exibe cinema Cinema, né? desde abril de 2020, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. O cinema ele é privado, né? Todo mundo sabe, é uma Sim, sim. SA, não tem, né? Não é do poder público A essa decisão decisão. não é pública, né? Bom, mas enfim, eu acho assim que agradecemos muito que este ano voltamos a ter essa parceria com a Câmara. Depois de 3 anos, é bacana, né? E para nós Muito também, obrigada. Rosa, como Câmara, é muito importante a gente reafirmar essa parceria, porque a gente faz parte do município, então a gente estar junto do município e de outros poderes públicos também para fazer, para falar sobre turismo e para falar sobre cinema, né? Porque a Gramado Tour fala muito sobre o Sem nosso dúvida. turismo, né? Então, para nós é muito importante a gente participar ativamente dessas ações que o município faz aqui, né? Então, para A nós. Câmara tem o teatro aqui no centro da cidade. É muito importante esse local para a cultura de Gramado, É né? lindo. Então a gente agradece profundamente que tenha Nós que retornado agradecemos. esta parceria da Câmara com a Gramado Tour, com o município, né? Com a prefeitura, e a gente terá aqui uma programação muito bacana, mas muito bacana mesmo. Vale a pena observar tudo que será realizado dentro da Câmara de Vereadores. O nosso Gramado Filme Market, ele trata não só de venda, não só de coproduções, né? Mas também teremos mostra de filmes universitários em competição, terá mostra de trailer, mostra de filmes com inteligência artificial, Que legal. sabe? Temas Muitas muito novidades. relevantes que serão tratados durante o festival, de 13 a 23 de agosto. E fora as mostras, fora as sessões, né, haverá outras atividades paralelas. Eu sei que quase todo ano também acontece várias coletivas de imprensa com atores, enfim, por vários pontos da cidade. Como é que vai acontecer isso? Também estamos programando, e a Recreio Gramadense, que fica do outro lado do tapete vermelho, né? A Sociedade Recreio Gramadense também foi locada pela Gramado Tour para ser uma sede importante do Festival de Cinema. Lá fica o credenciamento, a secretaria, a sala das coletivas, né? Lá, todos os dias, a partir das 10 horas da manhã, acontecem as coletivas que debatem, discutem os filmes apresentados em competição. Então, também é bem importante aquele espaço, uma valorização muito grande, e lá também se tem ativações bacanas, e também é na Recreio que acontece a festa de encerramento do Festival de Cinema no dia 23, depois da cerimônia de entrega dos quiquitos tão desejados pelos realizadores brasileiros. E feito também por um artista aqui de Gramado, né? Foi criado por um artista aqui de Gramado, né? Ele foi criado pela Elizabeth Rosenfeld, né? Que é uma artista nossa. Ela criou o Kikito, que é o deus do bom humor. E lá atrás, no primeiro Festival de Cinema, quando o nosso querido e hoje saudoso Romeu Dutra, que foi o primeiro secretário de turismo de Gramado e a primeira pessoa a realizar o Festival de Cinema, quando o Romeu chegou no Rio de Janeiro para falar a respeito do Festival de Cinema, ele levou uma estatueta do Kikito ainda em madeira, como era feito na época, né? Hoje os Kikitos de madeira são produzidos pelo Xixo, ainda são produzidos pelo Xixo, e a gente entrega como prêmio para o Educavídeo, né? Mas naquela época, então o Romeu levou a estatueta para presentear um grande diretor da Embrafilme daquela época, e o Romeu contando com entusiasmo que nós entregaríamos aqui a Hortência de Ouro, que era a ideia na época. E ele disse que nada, não entreguem Hortência, vocês têm que entregar essa estatueta, ele é tão parecido com o Oscar. E o Romeu se encantou com a ideia, voltou para Gramado e ficou instituído, então, que o Kikito, o deus do bom humor,
criado pela dona Elizabeth Rosenfeld, seria o grande prêmio do Festival de Cinema de Está aí Gramado. até hoje, né, Rosa? Eu tenho maior orgulho, Theo, quando nós vemos entrevistas de artistas consagrados brasileiros, quando vão falar de prêmios, de suas atuações marcantes, atrás deles, na sua prateleira ou mesmo na sua mesa, está o Tá o Kikito. Kikito ali. Tem uma posição sempre de destaque. E Gramado sempre ali, né? Isso aí, o Kikito levou o nosso nome e leva até hoje, né? Para tudo O quanto é Festival de lugar. Cinema Festival de colocou Cinema Gramado no mapa do Brasil lá em 73, quando aconteceu a primeira edição. E hoje está colocando no mapa do mundo, né, Eu tenho Rosa? certeza que sim, que essa internacionalização que o nosso destino caminha a passos largos, ela passa por uma abertura de mercado através do Festival de Cinema. E como que vocês, né, Gramado Tour, estão projetando o futuro no nosso querido Festival de Cinema para os próximos anos? Nós já estamos pensando em 2027, né? Porque 2026 nós já temos uma estruturação do que será o festival, já temos inclusive patrocinador fechado para 2026, né? Que é a Petrobras como apresentador, que fechou para esse ano e também para o ano que vem. Só abrir um parênteses, né? Olha como é a produção do evento, né, Rosa? A gente está aqui, a gente não começou ainda o evento, quer dizer, os preparativos sim, mas não começamos o evento em 25, a gente já está pensando em 2027, né? Daqui 2 anos, né? O próximo festival. Olha como a produção do evento, de eventos, às vezes a gente acha que é só naquele momento, não é, né, Rosa? Não, de Tem jeito toda uma arquitetura, uma estrutura feita por trás, né? Importante Eu acho que é falar importante isso, né? ressaltar, né, que quando o prefeito Nestor e o vice Luia lá atrás, em dezembro de 2012, enviaram para esta casa o projeto de lei de criação da Gramado Tour, teve este principal objetivo, que os eventos públicos, que são os grandes fomentadores do turismo e da movimentação turística da nossa cidade. Lá atrás, Gramado escolheu, né, que os eventos públicos seriam este motivador para trazer, para atrair o turista para Gramado. Então foi muito importante a criação da Gramado Tour, que é uma autarquia que pertence ao município de Gramado e que presta esse serviço e esse trabalho dedicado exclusivamente a eventos, para que se profissionalizasse os eventos, para que se cuidasse da promoção e da realização dele durante todo o ano. E é importante sempre a gente ressaltar que tudo isso não é feito com o dinheiro do contribuinte de Gramado. A prefeitura, no mesmo momento em que criou a Gramado Tour, determinou que a autarquia tem que produzir a sua receita. Então, nós, Gramado Tour, realizamos a decoração, por exemplo, do Natal Luz, né, que acabamos aí de citar, né? 3 milhões e meio a decoração do Natal Luz deste ano, dos 40 anos. Não tem R$1 do contribuinte envolvido em nada do que acontece nos eventos públicos de Gramado. Acho que é muito importante a gente ressaltar isso, né? A Gramado Tour produz a sua receita para realizar os eventos e proporcionar essa grande atratividade que a nossa cidade merece e precisa, né? E hoje, e também é importante reforçar aqui para quem nos ouve, né, Rosa, que são 6 eventos públicos, né? A gente começa lá no início do ano com o Gramado em Concert, depois nós viemos também para a querida Vindima de Gramado, depois a gente vem para nossa tão amada Páscoa, né? Aí viemos também para a Festa da Colônia, que esse ano vai ter uma edição extra, né, Rosa? Agora de 25 de setembro a 5 de outubro, né, junto a Oktober, que não é um evento feito pela Gramado Tour, a Oktober, né, mas que também chega aí para agregar o nosso calendário. É um evento privado, mas que está caminhando assim muito, de uma forma muito unida, né? Ao poder público, né? Muito importante, né? O poder público querendo envolver, querendo ter uma participação da comunidade, isso é muito importante. E aí depois, então, a gente vem, né, saindo então do Festival de Cinema, daí a gente vem pro Festival de Cinema, e saindo do Festival de Cinema a gente chega no nosso tão querido, amado e fantástico. Acho que o Natal Luz, ele transforma a cidade Gramado numa cidade mágica, né? Assim como o Festival de Cinema transforma, né? Numa cidade onde a gente enxerga muito além, né? A gente realmente viaja quando a gente vem para cá. A gente entra
no mundo encantado que é Gramado, como diz o nosso pórtico, né? Leve nos olhos a imagem colorida de Gramado. Uma frase do nosso vice-prefeito, né? O Luia, feito lá pelo pequeno Luia, né? E é realmente, Gramado é uma cidade colorida, né? Uma cidade muito mágica. Aliás, é impressionante quando a gente conversa com os turistas aqui e fora, as pessoas dizem, meu Deus, parece que a gente não está no Brasil, que coisa impressionante, tudo funciona, a cidade é segura, é limpa, é florida, amistosa, é hospitaleira. Isso, as pessoas hospitaleiras, cativantes, te recebem bem, te tratam bem, né, Rosa? É uma cidade... É um orgulho para nós. E vamos falar bem a verdade, né? No Brasil é a nossa cidade luz, né? Sem dúvida. Né, Rosa? Ainda mais que tem o Natal Luz, né? Aliás, o Natal Luz, que este ano fará a sua 40ª edição, uma edição histórica, muito especial, de celebração, com muitas novidades. A nossa comunidade pode esperar que teremos. Agora a gente já começa a divulgar, a gente vai abrir a venda de ingressos ao público exclusivamente para os clientes Bradesco, que é o nosso apresentador, de 1º a 7 de agosto. A partir do dia 8 de agosto é a venda para o público em geral. E assim que a gente, né, fizer esse início, esse esquenta de vendas, nós vamos começar a divulgar todas as novidades deste ano. Tem muita coisa boa vindo por aí. Vai ser um Natal encantado e de celebração realmente dessa 40ª edição. Ficam todos já aí convidados e preparados. E quem é turista, que já saiba, né? Já está na hora de começar a planejar a sua viagem para o final do ano. Gramado aí está de portas abertas para receber vocês. E voltando a falar do Festival de Cinema, né? E qual o legado que o Festival de Cinema deixa para a cidade e para o Brasil, hein, Rosa? Tu sabes assim que para a cidade de Gramado foi sempre essa marca de Gramado no cenário nacional, cultural e do audiovisual. Para tu teres uma ideia, até o festival acontece por 10 dias e o Natal Luz por 3 meses. E o Festival de Cinema nos dá o dobro de mídia espontânea que o Natal. É incrível. Durante o ano inteiro, quando se referem, além do período específico do evento, durante o ano inteiro, quando se referem a um filme, a um ator, sempre fazem uma referência especial ao Festival de Cinema de Gramado, porque foi premiado, porque tem Kikito. Então, o festival, ele deixa... Eu acho que Gramado tem uma dívida de gratidão eterna para com o festival, porque a cidade de Gramado é antes e depois do Festival de Cinema. E a cada ano ele traz toda uma avalanche de notícias, de novidades, de holofote para a cidade. Então, eu acho que esse é um grande legado. Mas quando nós fizemos lá atrás a edição dos 40 anos, o festival tinha uma outra característica. Ele tinha passado a ser um festival de cinema autoral. E a gente entendia que aquilo não combinava muito com o tapete vermelho e a notoriedade, e também a conversa que há de ter sempre os eventos com o turismo, né? Com a movimentação. Porque normalmente os filmes do cinema autoral, eles são feitos por atores que não são tão conhecidos do público, né? E discutem temas que muitas vezes, enfim, com linguagens que muitas vezes não conversam com o mercado. Então, naquela oportunidade, lá nos 40 anos, nós fizemos essa alteração, né? Contratamos 3 curadores novos, que na época foram o Marcos Santuário, que permanece até hoje, o José Wilker e o Rubens Evaldo Filho. Então, e mudamos um pouco esse enfoque do festival para que ele conversasse com o mercado, que os filmes que fossem lançados em Gramado não morressem aqui, que eles fossem lançados aqui para o mundo. Eu acho que foi um legado importante. E outra coisa também, lá nos 40 anos, a gente também se questionou. Que legado nós estamos deixando para a nossa comunidade? E aí se iniciou o Educavide, para que a nossa comunidade também tivesse esse contato mais íntimo com a 7ª arte, e com a produção, com a realização, com a encenação, com o cenário, com a montagem, com a edição, enfim, com todos os aspectos que envolvem uma produção cinematográfica e audiovisual.
Então, eu acho que este é um grande legado, né? O Festival de Cinema, ele promove Gramado. Eu tenho certeza que será um caminho, através do festival, muito importante para a internacionalização do destino Gramado. Uhum. E para o Brasil, ele deixa um legado de ser esse palco de resistência. Ele é o único festival de cinema brasileiro que acontece há 53 anos de forma ininterrupta. Não houve nada, nem fechamento de Embrafilme, nem falta de produção nacional, nem pandemia, nem a calamidade do ano passado. Nada acontece que faça com que se interrompa esse palco importante que é Gramado para o cinema brasileiro. Ele é incrível, né? E eu acho que hoje em dia também, Rosa, agora tendo uma visão, dando um pouquinho aqui a minha opinião, né, na TV Câmara, eu vejo que Gramado também, as pessoas de Gramado começaram a também respirar essa arte, né? Hoje a gente vê que vários empreendimentos trazem uma coisa lúdica, uma coisa mágica, e a gente vai formando atores, atrizes, produtores, né, que ficam aqui em Gramado, que antes a gente pensava, trabalhar com arte, a gente tem que ir para outros lugares da cidade grande. Hoje a gente tem um mercado muito grande para quem quer trabalhar de arte, quer trabalhar com arte, quer viver disso. A gente tem parques, a gente tem pizzarias, restaurantes que fazem arte e utilizam a mão de obra artística. E é importante dizer que a base dessa mão de obra artística é formada pela Gramadotur. Uhum. Né? Desde 2009 existe o programa de artes Pedro Henrique Benetti, que homenageia, né, no nome o Pedroca, um querido gramadense, né, que trabalhou muito pelo Natal, pela comunidade, e o programa de artes ele é um formador de artistas e de técnicos também para os eventos que a Gramadotur realiza, mas também para o mercado. Nós temos histórias lindas de profissionais que estão atuando, inclusive fora do país, que tiveram toda a sua formação no programa de artes. Nós temos professores hoje que foram formados, foram alunos e hoje voltaram. E hoje estão lá como no corpo docente. Então, é uma atividade que acontece as audições para o programa de artes durante o mês de fevereiro, e de março a outubro são as aulas em diversas modalidades artísticas. A nossa comunidade tem acesso gratuito, acontece lá no Expo Gramado, que é o Centro Municipal de Eventos, que também foi adquirido na nossa administração pelo prefeito Nestor e o vice Luia lá em 2009, logo na primeira administração do prefeito Nestor, que está na quarta administração. Então, lá são ministradas essas aulas do programa de artes, coordenado pela Grazi Gil, e que não só tem os professores, mas também todo o material, todas as instalações gratuitas para a formação da nossa comunidade. E assim a gente vê também que, às vezes, a nossa comunidade, muitas pessoas não têm esse conhecimento do quanto a Gramadotur ela é importante para a nossa cidade, né, Rosa? A Gramadotur também é mantenedora, desde a sua formação, da Orquestra Sinfônica de Gramado, né? A Orquestra Sinfônica ela é mantida com recursos da Gramadotur o ano inteiro, e nos dá também uma contrapartida muito bacana, que é a Orquestra Jovem. Os ensaios acontecem todo sábado lá no Expo Gramado. É lindo o trabalho da Orquestra Jovem. Um abraço para o nosso querido Alan. E aqui também eu quero aproveitar e já te fazer um convite, né, para que a gente faça um outro TV Câmara um dia contando um pouco mais sobre essa história da Gramadotur, né, Rosa? Ótimo. Porque eu acho muito importante as pessoas conhecerem mais sobre a Gramadotur e saberem o quanto essa autarquia ela é importante para o nosso município, porque ela não faz só evento, ela forma artistas e ela fomenta a nossa arte diariamente, né? A Gramadotur ela tem esse papel tão importante e tão cultural, né? E ela dá esse respiro de arte pra gente, né? E eu acho que às vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento, né? Elas são mal informadas. Certamente é falha nossa, né, Theo? A gente tem que saber comunicar mais e melhor a respeito. Ela é uma jovem autarquia ainda, né? Um bebê, criada em menos de 10 anos, né? Não, pouco mais de 10 anos, 13 anos. 12, vai fazer 13 anos no final deste ano, né? Agora em 2025. Mas é jovem, é uma estrutura diferente, como em tudo, Gramado inova. Não existe nenhuma outra autarquia que tenha a característica da Gramadotur no Brasil.
É impressionante isso, sabe? Foi criada aqui, foi feita história na criação da Gramadotur. Nós temos um conselho de administração com 9 membros, apenas 3 são do poder público, os outros 6 são da iniciativa privada. Então, a gente tem sempre essa oxigenação, né, no comando da autarquia, que está aí para. É uma autarquia pública, né? Então está aí para prestar um serviço para a nossa comunidade. E presta um serviço muito importante. Rosa. E com muita alegria, a gente ama fazer fazer arte é muito bom, né, Rosa? A realizar eventos é algo assim espetacular. Quem está no ramo do turismo de eventos, olha, é difícil de deixar, viu? É apaixonante. Eu confesso que quando eu estava lá na Inovação, Rosa, fazer a feita em Gramado é incrível, junto com vocês ali na festa da colônia. Então, que incrível, né? A gente fica maluco, mas é tão legal. A gente vê esse evento no ar, dá aquele sentimento de dever cumprido, né, Rosa? Sem dúvida. Tu aí há tantos anos na frente da Gramadotur sabe melhor do que eu desse sentimento de dever cumprido, né? Rosa, eu quero muito te agradecer por compartilhar com a gente os bastidores, tanto do Festival de Cinema como dos outros eventos que a gente falou aqui e da Gramadotur, que é tão importante, né? O Festival de Cinema é um orgulho para Gramado, né? E que seja mais uma edição de sucesso histórica. Parabéns pelo trabalho que desenvolve, tu junto com a tua equipe incrível, né, desenvolve lá na Gramadotur. 23 pessoas na Gramadotur para realizar esses 6 eventos durante todo o ano. São grandiosos, graças a Deus, e a tendência é que eles sejam cada vez maiores, mais turísticos e que atraiam mais público e um público qualificado para a nossa cidade. E uma coisa muito legal que eu vejo, Rose, que é um elogio à Gramadotur, assim, o quanto vocês batalham para que nós, gramadenses, sejamos parte desses eventos, né? Porque o evento, por mais que ele seja para o turista, ele é para nós também, né? Em primeiro lugar, é para cada um de nós, né? Esse ano, no Natal, nós teremos também uma programação semanal que será muito bacana, muito envolvente, uma nova experiência que o Natal vai proporcionar e que terá uma participação muito forte da nossa comunidade, aqui do centro e também das localidades do nosso interior. Que coisa boa. Rosa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Né? Fica o convite, né? Até o de 13 a 23 de agosto, a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E com esse convite da Rosa, a gente se despede aqui do TV Câmara, então fica o convite, a Rosa vai retornar daqui a alguns dias para a gente poder falar um pouquinho sobre a Gramadotur, né? E fazer essa prestação de serviço à comunidade para a gente falar do trabalho dos outros trabalhos que a Gramadotur desenvolve aqui em Gramado, tá? Eu sou o Theo Reis Machado, então, e por aqui eu te convido a seguir as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e a se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, que assim ele chega para outras pessoas também conhecerem um pouquinho mais do trabalho aqui da Câmara. Um grande abraço e até a próxima!